Pessoal, hoje eu acordei completamente injuriado. Como é que uma coisa pode ser uma coisa e pode ser outra coisa ao mesmo tempo? Galera do céu, como é que pode uma coisa ser uma coisa e ser outra coisa? Não pode. Ou é uma coisa ou é outra. Sabe de quem que é essa culpa? É dos governadores. Brincadeirinha, pessoal. É óbvio que a gente vai falar aqui sobre aviação hoje. O que é uma coisa e é outra ao mesmo tempo? As hélices de velocidade constante e passo variável. Como é que uma coisa pode ser constante e variável? Acho que isso cria uma grande confusão quando a gente está lá no curso do PP e alguém vem falar isso para a gente, de velocidade constante com passo variável, ou de passo variável com velocidade constante. Como é que algo pode ser constante e variável ao mesmo tempo? É isso que dá a gente aprender as coisas de forma superficial. Aí quando você vai operar o seu primeiro avião com hélice de passo variável e velocidade constante, você passa a entender um pouquinho mais da coisa, mas é muito comum a gente ver pessoas transicionando para aviões complexos. Você fala assim, reduz para 15 polegadas, o cara fica olhando ali na RPM e esperando que a RPM caia. A RPM não vai cair. Por que a RPM não vai cair? Porque a hélice é de velocidade constante. Ela vai permanecer onde? Onde você ajustou para que ela permaneça. É assim que uma hélice de passo variável e velocidade constante funciona. Ela é constante, velocidade. Variável por quê? Porque você ajusta essa velocidade, essa rotação. Então, como é que isso funciona? É isso que a gente vai ver agora. Olha ele aí, pessoal. Esse cara aí é o culpado. O governador, ele é um culpado necessário. Na realidade, é o que possibilita com que as coisas sejam constantes e variáveis com relação a hélices. Esse aí é o cara. Ele parece ser meio complicado, cheio dessas linkagens e molas e tudo mais, mas na verdade é bem fácil de entender. O governador de hélice é um dispositivo já bastante antigo e ele foi criado justamente para que se pudesse obter a melhor performance possível para cada fase do voo, obviamente numa aeronave movida a hélice. A história de como esses sistemas foram desenvolvidos, na realidade, ela é muito interessante. Na verdade, a história é tão interessante que a gente tem que voltar lá para a época onde os motores não eram tão potentes ao ponto de precisar de hélices de velocidade constante e passo variável. Vocês podem dizer, mas o Cessna 152 não tem hélice de passo variável, velocidade constante. Não tem. O motorzinho do Cessna 152, para ele não faria muita diferença. Uma hélice de passo variável, velocidade constante ou não. Né? Paulistinha, Aerobuero, por que não? O que aconteceu? Com o aumento da potência dos motores e o consequente refinamento aerodinâmico das aeronaves, essas hélices passaram a ser necessárias. Porque você não ia ter um avião maravilhoso, como por exemplo um Bonanza, com um motor um pouco mais potente do que normalmente se estava acostumado, com uma hélice de passo fixo que não ia fazer jus à performance que se desejava para o avião.
Inclusive o Bonanza, em 1947 até 1950 e bolinha, saiu com passo elétrico. Você tinha um botãozinho que parecia uma switch de qualquer sistema elétrico. Tinha uma posição que era High RPM e uma posição que era Low RPM. Como é que você sabia quando ele estava no passo mínimo, por exemplo, para decolagem? Tinha uma forma. Primeiro era levar para uma determinada potência no manifold pressure e ver se a rotação atingia uma determinada RPM. Então você fazia esse cross-check para verificar se a hélice estava na posição de passo mínimo, posição de decolagem. Depois de um tempo começou a aparecer uns aviões com um ponteirinho lá entre o capô e o spinner, pequeno, uma espécie de um aramezinho, um ponteiro que corria da esquerda para a direita e indicava para você a posição da hélice. Aquilo lá era um motor com uma engrenagem, motorzinho elétrico que tinha lá na frente, uma engrenagem, e isso movimentava o passo das pás da hélice. Detalhe, a velocidade não era constante. Com as variações de pitch, a hélice não mantinha a rotação. Então, para toda a turbulência, toda variação de vento relativo, na verdade, você tinha que ajustar a hélice novamente. Mas como é que as verdadeiras hélices de passo variável e velocidade constante realmente surgiram? Elas surgiram lá nos anos 30. Eram as famosas hélices hidromáticas. Elas foram realmente utilizadas de forma bastante extensiva durante a Segunda Guerra Mundial. E aí a produção dessas hélices, desses governadores e desses sistemas, foi otimizada ao ponto de se transformar em algo completamente factível para ser usado na aviação geral do pós-guerra. Afinal, foram sistemas extensivamente provados. Todo mundo sempre diz, são coisas muito antigas, mas a gente tem que ver que alguns sistemas realmente antigos estão aí até hoje, porque simplesmente não apareceu nada melhor, tanto em termos de segurança, quanto em termos de facilidade de operação e manutenção e outros fatores. Então vamos lá para a gente ver como é que funciona. Eu vou apresentar aqui dois sistemas muito semelhantes, com as suas vantagens e suas desvantagens quanto à manutenção e operação. Então, olha só que bacana. Esse monstrinho que a gente está vendo aí, ele parece ser meio complicado. Na realidade, nós estamos olhando para as entranhas do governador de hélice, né? Tem bastante peças móveis, né? É uma coisa meio intrincada, mas não é tanto assim. Vou tentar explicar isso aqui de duas formas. Primeiro, nós vamos falar na variação do passo, de como essa variação de RPM é feita, como que ela é proporcionada pelo governador de hélice. Depois nós vamos falar de como é que essa rotação é mantida constante. Primeiramente, vocês estão vendo aqui, isso aqui seria o terminal da nossa manete de controle de passo de hélice. A manete de passo de hélice ela é ligada nesse link aqui, que por sua vez é ligado a essa speeder spring aqui, que carrega com pressão mecânica uma válvula que tem aqui embaixo, chama-se válvula piloto. Essa válvula piloto é que modula a pressão de óleo que é proporcionada pelo motor. Essa pressão entra aqui no governador em torno de 70 psi, bastante pressão se a gente for considerar. É modulada pela válvula piloto, vem por esse tubinho aqui, passa por dentro do eixo de manivela, vai lá para o domo da hélice,
onde a pressão desse óleo atua. Isso aqui que parece um pistão, que é conectado a essas duas hastes que rotacionam as pás das hélices. Isso daqui basicamente é o sistema que a gente encontra nas hélices da Macaulay. Elas são hélices que têm o domo cheio de óleo e de óleo pressurizado, né? Então imagina o que aconteceria, por exemplo, se você perdesse a pressão de óleo do motor, começasse a ter pressão baixa de óleo no motor. O óleo no teu domo ia também perder pressão. A sua hélice ia tender, por forças aerodinâmicas e por causa da própria mola, a ir para o passo mínimo. E talvez ela possa até passar do passo mínimo. E você ter uma hélice praticamente chata. Esse é o famoso disparo de hélice. Porque aí você imagina, se você tem uma trinca ou alguma coisa que possa fazer ela vazar, você vai perder o controle do passo da hélice e vai perder o óleo do motor também. As hélices da Macaulay são hélices muito boas, mas elas requerem uma manutenção e inspeções mais refinadas. Então, agora a gente tem aqui a nossa já conhecida hélice da Macaulay e aqui as diferenças de uma Macaulay para uma hélice da Hartzell. A hélice da Hartzell você tem, ao invés de óleo no domo, você tem nitrogênio. Esse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês são de hélices embandeiráveis, né? Essa mola que leva a hélice para o bandeira. E aqui no sistema da Hartzell a gente tem o domo cheio de nitrogênio, óleo, mesmo esquema, sai aqui do governador, atravessa por dentro do eixo de manivela, só que em vez dele vir para o domo, ele fica aqui atrás do domo, uma espécie de câmara, pistão que é pressionado por mola e por nitrogênio. A tendência dessa hélice é sempre ir para o passo máximo, sempre tende a ir para o bandeira. Iria para o bandeira se não fossem as travas, que a impedem de ir quando a pressão do óleo cai. Enfim, pessoal, essas travas elas acabam entrando numa hélice desse tipo em torno ali de 800 a 600 RPM. Então, se você tiver que embandeirar uma hélice, não é uma boa ideia levantar o nariz e deixar a rotação de um motor que está em molinete cair. Essas travas são centrífugas, elas vão entrar e não vão permitir que você embandeire o motor. Por que elas existem? Elas existem porque, senão, toda vez que você cortasse o motor no chão, no caso de uma hélice Hartzell, ela iria para o bandeira e você não conseguiria dar partida depois no motor. Você precisaria de um bandolim, que é aquele negócio que parece uma raquete de tênis, ou um bandolim mesmo, para desembandeirar a hélice, voltar ela para o passo mínimo para você poder dar a partida. Ou então, se você tiver um desembandeirador automático, aí é simples, aí é só você levar a manete de passo à frente, que ele vai desembandeirar mesmo com o motor parado. O desembandeirador de hélice simplesmente é um acumulador de nitrogênio que pressuriza o óleo e que faz com que ele tire a hélice do bandeira, ela entra em windmilling de novo, a menor pressãozinha de óleo que tiver, ela já desembandeira. Agora nós vamos ver como é que a rotação da hélice, aquela que você selecionou, ela permanece constante, mesmo você modificando a velocidade e o pitch da aeronave. Vamos lá, vamos conhecer agora o Speed Controller. Então, pessoal, agora a gente chegou no ponto onde as coisas ficam constantes. O que acontece agora?
Agora você variou o seu passo, acertou a sua rotação e você quer que essa rotação fique constante, para que você não tenha que ajustar toda hora que você fizer alguma modificação de velocidade ou de pitch na sua aeronave. O que é esse bicho aqui? Esse bicho aqui é o Speed Controller. Speed Controller ele é composto de flyweights. Flyweights eu não sei, realmente eu não tenho ideia. Essas peças aqui, não tenho ideia de como traduzir flyweights para o português. Contrapeso seria, não sei. Não sei, realmente não consigo traduzir isso para o português. O que mostra aqui? Aqui mostra o topo do governador, como a gente viu lá. Aqui onde teria aquela linkagem da manete de passo. Aqui você teria a mola, aqui dentro, e aqui a tal da válvula piloto. Isso aqui, eu estou com a minha hélice on speed. Eu estou com a hélice ajustada numa determinada rotação. O passo está ajustado para um determinado ângulo das pás das hélices. Isso aqui, obviamente, é uma hélice Hartzell, né? E nós temos aqui o óleo. Ele está aqui numa posição de equilíbrio, porque ele está travado aqui, a pressão aqui dentro está constante, em equilíbrio com a pressão do domo da hélice. Ou seja, a hélice está mantendo aquela RPM que foi selecionada. Aí o que acontece? Lembra que a gente falou que o governador de hélice ele era conectado à caixa de acessórios do motor? Então, esse eixo aqui é movido por engrenagens, aquelas engrenagens que vocês viram lá das entranhas do governador, que a gente já mostrou. Aquelas engrenagens são acionadas pelo eixo de manivelas do motor, que é conectado à hélice. Toda vez que a hélice muda de rotação devido a alguma variação de pitch ou de velocidade, essa mudança é refletida nessas engrenagens que acionam o Overspeed Controller. Imagine que eu estou em subida a 2.500 RPM. Eu vou nivelar o avião e quero manter as 2.500 RPM. O que eu faço? Eu abaixo o nariz do avião. O que é que vai acontecer? O meu vento relativo vai ficar perpendicular às pás da hélice. A minha velocidade vai aumentar. Logo, a hélice vai tender a ter a sua rotação aumentada. Logo que ela tem essa tendência já é refletida aqui nas engrenagens e no Overspeed Controller. Para uma situação de overspeed, de aumento de rotação, o diâmetro entre um flyweight e outro flyweight, ele vai ser modificado por causa da força centrífuga. O que é que vai acontecer? Ele vai movimentar a nossa válvula piloto, que está aqui, que está ajustada naquelas 2.500 RPM. O que ele vai fazer? Ele vai aliviar o óleo lá do domo da hélice, vai permitir que aquele nitrogênio empurre o pistão para trás, aliviando a pressão de óleo, vai ter aqui um retorno para o reservatório de óleo do avião. Agora, o que é que vai acontecer se eu estou nivelado com as mesmas 2.500 RPMs e eu, por acaso, quero subir? Aí vamos dizer que eu levantei o nariz da minha aeronave e o que vai acontecer? O meu Speed Controller, controlador de velocidade,
através das engrenagens que são ligadas à caixa de acessórios, que é ligada ao eixo de manivelas, que é ligada à hélice. Ele vai sentir que essa rotação teve uma tendência a cair. O que vai acontecer? Essa distância aqui, o diâmetro de rotação dos flyweights vai diminuir. Eles vão atuar sobre a válvula piloto. A válvula piloto vai abrir o governador para pressão de óleo do motor e vai transmitir essa pressão de óleo do motor direto para a hélice. A pressão de óleo vai empurrar a pressão de nitrogênio lá na frente, através daquele pistão, e vai fazer com que a hélice retorne para um passo menor. Essa atuação para que a hélice permaneça numa determinada rotação, ela é imperceptível, ela é muito rápida. Se por acaso houver um delay nessas modificações, com certeza você está com algum problema no seu speed controller lá dentro do governador de hélice. Até quando? Até que potência? Porque eu sei que se eu for tirando potência da aeronave, vai chegar uma hora que a minha RPM vai cair. Eu não vou conseguir manter a RPM. Até quando a velocidade da hélice é mantida constante? Normalmente nas aeronaves até cerca de 13, 14 polegadas. Abaixo disso, o governador pede autoridade sobre a hélice. Por quê? Porque o speed controller não tem mais pressão de óleo suficiente para manter, para corrigir esse underspeed. Então, é por isso que quando o piloto passa para uma aeronave complexa, e quando eu falo aeronave complexa, não quer dizer uma aeronave difícil de voar, isso não existe. A aeronave complexa é aquela que tem trem, flap, passo de hélice. E às vezes o cara nem vai para uma aeronave que tem tudo isso. Uma aeronave que só tem passo de hélice. E ele saiu lá de um Cessna 172 ou de um Cessna 152. Ele estava acostumado a variar a potência e olhar na RPM. Ele continua olhando no RPM, vai tirando potência e o RPM não mexe. Aí o cara fica, pô, mas por que não está mexendo a RPM? Ele tira a potência, baixou de 13 polegadas, 14 polegadas, aí ele vê lá o RPM caindo. Ah, e caiu o RPM. Caiu o RPM, mas você também está sem motor, né? Então, esse é o tipo de coisa que eu queria explicar para vocês. É uma coisa que é pouco explicada, causa muita confusão, principalmente nas provas da ANAC. As pessoas não entendem isso até que começam a operar. E quando elas começam a operar, elas não entendem como funciona. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês alguma coisa de forma mais tranquila sobre como as hélices de passo variável e de velocidade constante funcionam. Vocês viram aí que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Quando eu comecei a gravar esses vídeos aqui, eu achava que isso aqui é um bicho de 7 cabeças e na verdade eu ainda acho. Mas eu estou melhorando aqui nas edições, estou aprendendo. Muita calma nessa hora, muita tranquilidade, só decolem com segurança, bons voos e bons pousos.